paz do Senhor esteja com todos os irmãos em mais essa oportunidade, onde nós temos a graça e a abençoada tarefa de levar até você mais um estudo da nossa EBD online. É uma alegria ter você aqui conosco para continuarmos nessa trilha de estudos da qual estamos tratando durante todo esse segundo trimestre desse ano. É uma bênção receber você aqui para mais esta lição. E hoje vamos estudar sobre a lição 10, cujo título é A Promessa do Espírito. Antes, porém, queremos sempre reforçar aos irmãos que estejam conosco nas nossas escolas bíblicas presenciais. Domingo pela manhã, aqui na sede, estamos aqui estudando e confraternizando ao redor deste estudo, e nas congregações nos seus respectivos dias e horários. Como sempre, vamos tratar nessa oportunidade de forma sucinta e resumida o que essa lição 10 nos traz. E nas escolas bíblicas presenciais, esses assuntos eles serão aprofundados pelos professores, você poderá tirar suas dúvidas, fazer os seus comentários e assim crescer na fé. Então vamos para o estudo da lição 10, cujo título é A Promessa do Espírito. O texto áureo está lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, e ele diz o seguinte: E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A verdade prática diz assim: a promessa do Pai não se restringe, veja bem, não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe são algumas porções de alguns capítulos e versículos do livro do Evangelho de João. Então nós vamos fazer leitura. Eu vou fazer leitura aqui na minha Bíblia e eu vou ir citando para você o texto com a referência do capítulo e dos versículos para que você acompanhe. Então o primeiro grupo de versículos está em João capítulo 14, do versículo 16 ao 18, e depois o versículo 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí agora vamos lá para o versículo 26 desse mesmo capítulo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Agora vamos para o capítulo 16 do Evangelho de João e nós vamos ler os versículos 7, 8 e 13. Evangelho de João, capítulo 16, começando pelo versículo 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o Consolador, em algumas traduções, o advogado, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Agora, o versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Agora vamos para o capítulo 20 do Evangelho de João, e vamos ler o versículo 21 e o versículo 22. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós já estamos estudando durante todo esse trimestre a pessoa de Jesus a partir da perspectiva, a partir da ótica do apóstolo João. Em algumas dessas lições, nós já também abordamos a respeito de Deus, o Pai, porque são assuntos correlacionados, e hoje, nessa oportunidade, nós vamos estudar um pouco sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Sabemos todos nós que o nosso Deus é um Deus triuno. Algumas vezes já citei aqui e cito novamente. Isso está no credo das Assembleias de Deus. Cremos num Deus triuno, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não vamos aqui nos deter de forma mais específica sobre a questão da Trindade, as suas diferenciações e exemplos para entendê-la, até porque é um assunto um tanto quanto complexo, mas cremos num Deus triuno, um Deus que existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. A nossa lição 10, ela é dividida em três tópicos principais. O primeiro deles, a promessa do Pai. O segundo, o Espírito habita os discípulos. E o terceiro, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Cada um desses tópicos, eles se abrem para mais três subtópicos. E de forma completa e mais detalhada, nós estudamos sobre essa lição completa nas escolas bíblicas presenciais. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral aqui. E a reflexão que eu quero propor nessa ocasião, ela segue a partir do que o autor do comentário desse trimestre, pastor Elianai Cabral, nos instrui e nos fala na introdução da nossa lição. Ele explica que nessa lição nós vamos analisar o Espírito Santo sob dois aspectos principais, que podemos dizer que são os dois aspectos principais do próprio propósito do Espírito Santo. Então nós vamos estudar nesta lição esses dois aspectos, sendo o primeiro a afirmação de Jesus para os seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, e inicialmente o Espírito Santo ele atuaria na vida do pecador para promover a conversão, conforme a própria palavra nos diz, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o primeiro grande aspecto, a primeira grande missão, a primeira grande incumbência, o grande propósito da existência do Espírito Santo e da vinda dele para estar com a sua igreja. É fazer com que o homem entenda a sua condição pecaminosa e possa entender a respeito do pecado, da justiça e do juízo, e a partir disso se converter a Cristo. O segundo aspecto, nós vamos estudar a ligação
entre essa tarefa regeneradora do Espírito Santo, quando ele age na vida do ser humano, causando a conversão a partir do ouvir da palavra de Deus, em paralelo com a sua perspectiva capacitadora, ou seja, a capacitação que o Espírito Santo confere, dá àqueles que são fiéis a Cristo, aos cristãos, para que eles façam grandes obras durante o cumprimento da tarefa de pregação do Evangelho. Estes são os dois propósitos principais da existência do Espírito Santo que nós vamos abordar de forma resumida aqui hoje na EBD Online. E eu quero, antes de mais nada, citar uma frase muito interessante e que particularmente gosto muito, do grande pastor, evangelista, do grande pregador Billy Graham. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo é como o vento. Você não vê, mas sente. Ou seja, muito embora nós não possamos ver a olho nu o Espírito Santo, nós podemos sentir o Espírito Santo. E quando sentimos, isso nos dá certeza de que ele existe e de que ele está conosco. E nós temos sempre que orar para que o Espírito Santo esteja conosco em todos os momentos, em todos os dias, nos guiando, nos conduzindo na caminhada da fé. Eu sempre aprendi que as nossas orações, principalmente as orações do início do dia, nós temos que pedir que o Espírito Santo esteja nos acompanhando sempre, que o Espírito Santo esteja nos guiando e nos orientando sempre. Então, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita ao terceiro dia, como os irmãos bem sabem, ele faz algumas aparições aos seus discípulos e aos seus apóstolos. E em uma dessas aparições, aqui o evangelista João, ele registra que Jesus, ele declara aos seus discípulos que ele estaria subindo de volta para Deus, ele estaria retornando para Deus, ele estaria retornando para o lado, para estar ao lado do Pai, mas que não era para os discípulos e os apóstolos se sentirem órfãos, porque ele iria rogar ao Pai que o Pai enviasse alguém para estar com eles todos os dias, acompanhando e ajudando. E ele então cita que esta pessoa era o Espírito Santo. E é interessante que Jesus, ele diz que iria rogar ao Pai para que o Pai desse aos seus discípulos outro Consolador, que habita convosco, ou seja, já habitava com os discípulos e os apóstolos, e que a partir dali estaria constantemente com os seus discípulos e apóstolos. E é importante mencionarmos o fato conhecido a respeito do que significa Espírito Santo. A palavra grega usada para essa tradução, para essa palavra, é a palavra parakletos. E o significado da palavra grega parakletos ou paracletos, ela refere-se a alguém que é chamado para ajudar, para encorajar ou para interceder em favor de outra pessoa. Daí vem o significado do nome Espírito Santo como consolador ou até mesmo como advogado e, em algumas traduções, até mesmo como
conselheiro. Essa é a primeira grande missão do Espírito Santo na vida de um cristão. Consolar, aconselhar e advogar em favor daqueles que servem a Cristo. O Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias. É aquele que trabalha na nossa consciência a fim de que nos momentos de necessidade nós possamos nos lembrar do que a palavra diz. Lembrar, por exemplo, de como a palavra nos instrui que devemos agir. Qual é a conduta de um verdadeiro cristão? Qual é a conduta de um verdadeiro filho de Deus? Como agir em determinadas situações? O que fazer? O que dizer? Como fazer? Como dizer? Esse é um trabalho de um consolador, de um conselheiro, de um advogado. Ele instrui e ajuda aquele para quem ele fornece a sua assistência. Ele instrui e ajuda aquele a quem está ajudando, indicando o melhor caminho, indicando a melhor solução, indicando como que nós devemos proceder. Esse é o primeiro grande papel do Espírito Santo. E veja que isso tem uma consonância e uma ligação direta com a maneira como Jesus desenvolveu o seu ministério aqui na Terra. Se nós olharmos para o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus nos dá ali uma série de orientações de como devemos proceder na nossa vida cristã. Jesus nos dá uma série de orientações nos explicando de forma detalhada o que se espera da conduta de um cristão, de um servo de Deus, de um servo de Cristo. E nesse mesmo ponto, o Espírito Santo está conosco para nos fazer sempre, nos guiarmos, nos constranger para que a nossa vida seja guiada pelo que diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos revela a palavra de Deus. Outro termo interessante dentro desse contexto é a palavra que Jesus usa quando ele diz outro consolador. Essa palavra outro, em grego, é allos. Indica uma distinção de indivíduo, uma distinção de pessoas, mas de pessoas de mesma natureza. Por isso que eu iniciei os nossos comentários aqui falando a respeito da Trindade. Quando Jesus diz outro consolador, ele está dizendo que vai rogar ao Pai que envie alguém da mesma espécie, da mesma natureza que o Pai tem e que Jesus tem, mas que, muito embora sendo da mesma natureza, muito embora sendo da mesma composição, é uma pessoa distinta, constituindo-se esse o mistério que nós tanto falamos da Trindade, o mistério da triunidade. É um Deus que existe ou subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo cada uma dessas pessoas distinta entre si. Então, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que rogaria ao Pai que enviasse alguém ou enviasse uma outra pessoa que daria continuidade no trabalho, no ministério que Jesus Cristo havia desenvolvido com os seus discípulos e com os seus apóstolos. Da mesma forma que Jesus ensinava, o Espírito Santo nos revela e nos mostra a palavra de Deus. E através dessa revelação, ele também nos ensina. Da mesma forma
que Jesus Cristo consolou muitas pessoas. O Espírito Santo, ele nos consola. Da mesma forma que Jesus Cristo aconselhou muitas pessoas, o Espírito Santo nos aconselha. Da mesma forma que Jesus Cristo advogou na causa de muitas pessoas no seu ministério terreno, o Espírito Santo advoga também por nossa causa, para que possamos ter uma vida cristã digna, uma vida cristã de fato que nos conduza para sempre mais próximo de Cristo, mais próximo de Deus. E é interessante também citar que Jesus Cristo usa a palavra órfão. Ele diz: não vos deixarei órfãos. Certamente, se Jesus disse isso, é porque havia um sentimento que pesava na alma dos discípulos a respeito desse retorno de Jesus para o céu. Certamente os discípulos eles estavam consternados, porque Jesus ele já estava aqui nesse ponto quase completando, quase chegando na hora, melhor dizendo, de completar o seu sacrifício, e era evidente que, como nós dizemos hoje, o clima, as sensações a respeito disso, elas estavam começando a ficar cada vez mais fortes, porque estava chegando a hora derradeira. O próprio Jesus dava sinais de que isso iria acontecer. E os discípulos começaram a também sentir essa angústia, essa consternação, e talvez um sentimento que os discípulos passaram a ter era esse sentimento de orfandade, porque Jesus estava dizendo: olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou voltar para Deus, eu não vou estar mais com vocês, eu vou mandar alguém para estar com vocês. Os discípulos estavam desenvolvendo esse sentimento de orfandade, e Jesus tem um cuidado todo especial em dizer para os seus discípulos que eles não deveriam se preocupar, porque alguém, a pedido de Jesus, viria, alguém da mesma altura, da mesma natureza, viria para estar com os seus discípulos depois que Jesus partisse, depois que Jesus voltasse ao céu. Então essa é uma realidade bastante importante. E nessa situação, Jesus, ele então assopra sobre os seus discípulos e declara: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E existe bastante discussão teológica a respeito do que de fato aconteceu aqui, mas eu quero ressaltar o fato que o próprio autor dos comentários desse trimestre destaca, que é o que diz na Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos traz a informação de que essa palavra assoprar, que que João usou como tendo sido dito por Jesus, e Jesus assoprou sobre os seus discípulos, é uma palavra grega que se pronuncia enfusão. Essa mesma palavra, ela aparece também no Gênesis, quando Deus cria ainda o protótipo de ser humano, que era o boneco que deu origem ao primeiro homem, a Adão, e a Bíblia nos informa que, feito o protótipo, feito o boneco, Jesus sopra dentro daquele boneco, dentro de Adão, o fôlego da vida. E naquele momento, diz a palavra, o homem passa a ser alma vivente. Ou seja, aquele corpo, aquela
peça corpórea que Deus havia formado do barro, ela se transforma no ser humano. E ela deixa de ser algo que não tinha vida, que era totalmente inerte, e passa a ter a vida na sua completude. Quando o homem peca no Jardim do Éden, o relacionamento que Adão tinha com Deus, a forma como esse relacionamento de Adão com Deus acontecia, ela é comprometida. E o homem passa, a partir daquele momento, a experimentar a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. E ele passa a estar distante do seu Criador, distante de Deus. Então, quando Jesus assopra sobre os seus discípulos e declara: recebam o Espírito, Jesus, da mesma forma, está fazendo o que havia feito junto com o Pai na criação do homem. Assim como Deus e assim como Jesus sopraram dentro do homem o fôlego de vida, Jesus agora está soprando dentro dos seus discípulos o Espírito Santo, a vida espiritual que havia sido perdida, a vida espiritual. Não haveria mais necessidade de sacrifícios, não haveria mais necessidade de trabalhos ritualísticos no templo, porque agora o homem, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição de Jesus, estava ressuscitado espiritualmente e passava então, a partir daquele momento, a viver novamente no aspecto espiritual, E também, a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a estar com os discípulos, com os apóstolos e também com todos os cristãos que viriam a seguir para sempre, permanentemente. Então esta é a primeira grande missão, o primeiro grande propósito do Espírito Santo, atuar como o Paracleto. Citamos aqui o Consolador, o Conselheiro, o Advogado, aquele que nos auxilia na nossa vida diária e nas nossas batalhas diárias. E, por fim, o segundo grande propósito, a segunda grande missão, a segunda grande incumbência do Espírito Santo é conferir o poder. É a ação capacitadora que o Espírito Santo nos concede para pregarmos com poder e autoridade o Evangelho a toda a criatura. Passados alguns dias, na lição aqui, esse detalhamento é citado. Jesus Cristo, ele morre na ocasião da festa da Páscoa, justamente para exemplificar que ele era o cordeiro que estava sendo oferecido pela expiação definitiva dos pecados de toda a humanidade. E 50 dias depois da Páscoa, acontecia uma outra festa que era chamada a festa da colheita. E foi justamente nessa ocasião em que os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos, como Atos dos Apóstolos nos informa, e estavam reunidos em oração, quando de repente sopra um vento sobre eles. E esse vento, o autor de Atos dos Apóstolos nos informa que era o Espírito Santo. E esse fato faz com que línguas de fogo espirituais sejam repartidas em todos que estavam naquele ambiente,
de forma que todos passaram a ser cheios do Espírito Santo. E a evidência de que eles estavam sendo cheios naquele momento do Espírito Santo é que eles começaram a falar em outras línguas. Inclusive, Lucas nos mostra e nos diz que essas línguas eram outros idiomas, que eram entendidos pelas milhares de pessoas que estavam em Jerusalém naquela ocasião por causa da festa da colheita. E então os discípulos, os apóstolos, cheios desse poder, eles começam a falar em outras línguas, sendo essas outras línguas outros idiomas que eram entendidos pelas pessoas que ouviam. E nós sabemos que não somente outros idiomas hoje nós temos essa evidência, nós temos também o que chamamos de línguas estranhas, línguas espirituais, quando nós somos cheios do Espírito Santo e proferimos palavras em uma língua espiritual, celestial. E esse fato deu origem ao que nós conhecemos e acreditamos como sendo o batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais acreditamos nessa verdade, acreditamos nisso, que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo, quando normalmente nós falamos em outras línguas, línguas espirituais, línguas celestiais. Assim como há também diversos testemunhos, por exemplo, de missionários que de uma forma extraordinária, poderosa, mesmo muitas vezes sem conhecer dialetos em certas regiões do mundo, eles acabam falando esses dialetos e as pessoas entendem a sua mensagem. E isso conferiu aos discípulos e aos apóstolos um poder sobrenatural. E este poder sobrenatural estaria auxiliando os discípulos e os apóstolos na pregação do Evangelho a toda a humanidade. Jesus já havia dito isso aos seus discípulos quando ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. E agora, uma vez que Jesus já não estava mais com os discípulos, com os apóstolos, o Espírito Santo estava justamente para que, através do nome de Jesus, os discípulos pudessem cumprir essa ordem de Jesus de pregar o Evangelho e fazer sinais. E aqui nós precisamos entender a importância dos sinais na pregação do Evangelho. Sabemos que Jesus Cristo é o Salvador. É pelo nome de Jesus que as pessoas são salvas. É pelo ouvir da palavra de Deus que a fé é ativada no interior do ser humano, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o que a Bíblia nos ensina, mas também há a necessidade de sinais. Porque Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, faz milagres extraordinários. Então a segunda grande missão, o segundo grande propósito da vinda do Espírito Santo é capacitar com poder. É uma revelação capacitadora para que nós possamos, na pregação do Evangelho, quando assim for da vontade de Jesus, operar milagres de forma grandiosa para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, e foi exatamente isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Os discípulos, os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo naquele momento. E isso se evidenciou no falar em outras línguas, nesse contexto, idiomas diferentes, para que aquelas pessoas que estavam ali e que não entendiam qual que era a mensagem que estava sendo pregada, não entendiam a língua dos discípulos e dos apóstolos, pudessem entender.
E ao mesmo tempo que entendiam o que estava sendo falado, eles ficavam maravilhados pelo milagre poderoso que ali estava conhecendo. Porque os discípulos, os apóstolos, mesmo não sabendo falar em outros idiomas, em outras línguas, foram capacitados pelo Espírito Santo para que assim o fizessem, para que, além do poder do nome de Jesus, que já era o suficiente para causar a conversão, também houvesse um milagre, para que aquelas pessoas entendessem que, de fato, algo extraordinário, espiritual, estava acontecendo ali. Estas são os dois grandes propósitos da vinda e do envio do Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda na nossa vida diária. Ele nos conduz, ele nos faz lembrar do que a palavra diz, para que possamos ter a nossa conduta firmada na palavra, para que as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas sejam de acordo com a palavra, na nossa vida cristã diária. É Ele que nos consola, nos conforta, nos aconselha. É Ele que nos traz a consciência quando pecamos e nos faz pedir perdão pelos nossos pecados. É obra do Espírito Santo. E a segunda grande obra, o segundo grande propósito, capacitar com poder para que possamos pregar de forma poderosa o Evangelho da salvação. Também junto com o Espírito Santo vêm os frutos do Espírito, que também nos auxiliam nessa vida diária. E eu quero encerrar com outra frase que eu acho muito interessante, agora de John MacArthur, quando ele diz, para fechar tudo isso que comentamos aqui, e ele resume tudo isso de uma forma bastante interessante, quando ele diz: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ele faz uma pergunta primeiro, e depois ele responde: significa ser dominado pela palavra de Deus. Quando a palavra nos domina, o Espírito nos controla. E que a nossa alma, a nossa mente esteja aberta para receber essa ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos controle. Que a palavra de Deus nos encha, nos domine, e que o Espírito Santo, a partir de estarmos cheios da palavra, nos controle em 100% da nossa vida. Essa deve ser a nossa busca diária para a nossa vida. Esse deve ser o nosso objetivo, ser a cada dia mais cheio. Que sejamos hoje mais cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo do que ontem. E que amanhã sejamos mais cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus do que fomos hoje. Que esse seja o nosso principal propósito de vida cristã. Eu vou ler a conclusão e depois nós vamos encerrar. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar o Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando o salvo com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus tenha sempre misericórdia da sua vida e da vida da sua família. E que estas palavras e este ensino possa, assim como aquela boa semente que cai em uma boa terra, que essa palavra possa cair no terreno da sua alma e da sua mente, e que a sua alma e a sua mente sejam uma boa terra, e que possa florescer e dar frutos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe.